A câmara mortuária. Eu colhi os frutos amargos da minha própria recusa a tomar o lítio com regularidade. Uma mania rematadamente psicótica foi acompanhada, de modo inevitável, por uma depressão suicida, profunda, prolongada e dilacerante. Ela durou mais de 1 ano e meio. Desde a hora em que acordava de manhã até a hora em que ia dormir à noite, eu sentia uma angústia insuportável e parecia incapaz de qualquer tipo de alegria ou entusiasmo. Tudo, cada pensamento, palavra, movimento, era um esforço. Tudo que antes borbulhava agora estava sem sabor. A mim mesma eu parecia sem graça, entediante, incompetente, embotada, obtusa, indiferente, fria, sem vida e sem cor. Eu duvidava totalmente da minha capacidade de fazer alguma coisa bem. Parecia que minha mente havia reduzido a velocidade e se consumido a ponto de se tornar virtualmente inútil. A massa cinzenta aflita, complicada e pateticamente confusa funcionava apenas o suficiente para me atormentar com uma ladainha enfadonha sobre meus defeitos e falhas de caráter e para me provocar com a total e desesperada inutilidade de tudo. Qual é o sentido de seguir em frente assim? Eu me perguntava. Outros me diziam que era só temporário, que passaria, que eu superaria a fase, mas é claro que eles não faziam a menor ideia de como eu me sentia, embora eles próprios tivessem certeza de que sabiam. Foram inúmeras as vezes em que me perguntei: se eu não posso sentir, se não posso me mexer, se não posso pensar e se não consigo me importar, então qual era o sentido concebível de continuar vivendo? Era espantosa a morbidez da minha cabeça. A morte e seus semelhantes eram companheiros constantes. Eu via a morte por toda a parte e via mortalhas, etiquetas de identificação de cadáveres e sacos para transporte de corpos com os olhos da imaginação. Tudo me lembrava o fato de que tudo terminava na câmara mortuária. Minha memória sempre acompanhava a linha negra do sistema subterrâneo da mente. Os pensamentos passavam de um momento atormentado do meu passado para outro. Cada parada no trajeto era pior do que a anterior, e sempre tudo era um esforço. Lavar a cabeça levava horas, e depois eu ficava horas a fio exausta. Encher a bandeja de gelo estava acima da minha capacidade, e eu de vez em quando dormia com a mesma roupa que havia usado durante o dia, porque estava extenuada demais para me despir. Durante esse período, eu me consultava com meu psiquiatra 2 ou 3 vezes por semana e finalmente voltara a tomar o lítio com regularidade. Suas anotações, além de manter o controle da medicação que eu estava tomando, por um curto período eu havia tomado antidepressivos, por exemplo, mas eles só me haviam deixado num estado mais perigoso de agitação. Também registravam o desespero, o desamparo e a vergonha, sem tréguas, todo santo dia, toda santa semana, que a depressão estava provocando. Paciente com tendências suicidas intermitentes, quer pular do alto do poço da escada do hospital. Paciente continua a apresentar sério risco suicida. Hospitalização é totalmente inaceitável na sua opinião, e, a meu ver, ela não pode ser detida sob a LPS, Lei Californiana sobre Internação de Doentes Mentais. Desespero quanto ao futuro. Teme recorrência e teme ter de lidar com o fato de ter se sentido como se sentiu. Paciente sente muita vergonha dos sentimentos que tem e adota a atitude de que não importa qual seja o curso da sua depressão, ela não vai tolerar isso. Paciente reluta em estar com pessoas quando deprimida, porque acredita que sua depressão é um peso intolerável para os outros. Com medo de sair do meu consultório, não dorme há dias, desesperada. A essa altura houve um curto alívio na minha depressão, só para ser seguido da sua volta terrível e aparentemente inevitável. O paciente tem a impressão de que se partiu, sem esperanças,
por terem voltado os sentimentos depressivos. Meu psiquiatra tentou repetidamente me convencer a me internar num hospital psiquiátrico, mas eu me recusei. Tinha pavor da ideia de ser trancafiada, de me afastar de ambientes familiares, de ter de frequentar reuniões de terapia de grupo e de ter de suportar todas as indignidades e invasões da privacidade características da internação numa enfermaria psiquiátrica. Na época, eu estava trabalhando numa enfermaria fechada e não me agradava a ideia de ficar sem a chave. Minha preocupação principal, no entanto, era com a possibilidade de que, se tornasse de conhecimento público que eu havia sido internada, na melhor das hipóteses, meu trabalho e minha aliança para clinicar seriam suspensos. Na pior, eles seriam revogados para sempre. Continuei a oferecer resistência a uma hospitalização voluntária. E, como o Código para Internação de Doentes Mentais da Califórnia foi elaborado mais para o conforto dos advogados do que para o bem-estar dos pacientes, para mim teria sido relativamente fácil conseguir sair de uma internação involuntária só com uma conversa. Mesmo que eu tivesse sido internada, não havia absolutamente nenhuma garantia de que eu não tivesse tentado ou cometido o suicídio enquanto estivesse na enfermaria. Os hospitais psiquiátricos não são lugares incomuns para o suicídio. Depois dessa experiência, elaborei um acordo inequívoco com o meu psiquiatra e com a família no sentido de que, se eu voltar a entrar em depressão profunda, eles têm a autoridade para aprovar, contra minha vontade se necessário, tanto a terapia de eletrochoque, excelente tratamento para certos tipos de depressão severa, quanto a hospitalização. Naquela época, nada parecia surtir efeito, apesar do excelente atendimento médico, e eu simplesmente queria morrer e acabar com aquilo. Resolvi me matar. Estava com a determinação implacável de não dar nenhuma indicação dos meus planos ou do meu estado de espírito. Tive sucesso. A única anotação feita pelo meu psiquiatra no dia anterior à minha tentativa de suicídio foi a seguinte: seriamente deprimida, muito calada. Em fúria, arranquei a lâmpada do banheiro da parede e senti a violência me atravessar, mas ainda não me deixar. Pelo amor de Deus, disse ele, entrando às pressas e depois parando muito quieto. Meu Deus, eu devo estar louca. Dá para ver isso nos olhos dele. Uma terrível mistura de preocupação, pavor, irritação, resignação e por que logo comigo? Você se machucou? Pergunta ele. Voltando minha cabeça com seus olhos velozes, vejo no espelho o sangue que escorre pelos meus braços, que se acumula nas nervuras apertadas do meu negligé lindo e erótico, só uma hora antes usado numa paixão de um tipo totalmente diferente e maravilhoso. Não dá para controlar, não dá para controlar, repito para mim mesma, mas não consigo dizer as palavras. As palavras não querem sair, e os pensamentos estão rápidos demais. Bato minha cabeça inúmeras vezes contra a porta. Meu Deus, faça isso parar, não consigo aguentar. Sei que estou louca de novo. Ele realmente se importa, acho eu, mas dentro de 10 minutos ele também está gritando, e seus olhos estão desvairados com uma loucura contagiosa, decorrente da adrenalina que faísca entre nós dois. Não posso deixar você desse jeito, mas eu digo algumas coisas bem horríveis, e vou na sua jugular de um modo mais literal. Ele vai mesmo embora, provocado além da sua capacidade de suportar e impossibilitado de ver a devastação e o desespero internos. Eu não consigo transmitir isso, e ele não consegue ver. Não há nada a ser feito. Não posso pensar, não posso acalmar esse caldeirão assassino. Minhas ideias grandiosas de uma hora atrás parecem absurdas e patéticas. Minha vida está em ruínas e, o que é pior, está espalhando a ruína. Meu corpo está inabitável. Ele está enraivecido, choroso, cheio de destruição e energia louca e descontrolada. No espelho vejo uma criatura que não conheço, mas com quem devo viver e dividir minha mente. Compreendo por que Jekyll se matou antes que Hyde o dominasse completamente. Tomei uma dose cavalar de lítio sem nenhum remorso. Nos círculos psiquiátricos,
Se a pessoa se mata, ela conquista o direito a que seu suicídio seja considerado um sucesso. É um sucesso que se pode dispensar. No meio dos meus 18 meses indescritivelmente terríveis de luta contra a depressão suicida, concluí que ela é o meio encontrado por Deus para manter os maníacos no seu lugar. E funciona. A melancolia profunda é uma agonia quase no nível arterial, presente às 24 horas do dia. É uma dor inexorável e cruel que não oferece nenhuma abertura para a esperança, nenhuma alternativa a uma existência lúgubre e nauseante, e nenhuma folga das frias correntes ocultas do pensamento e sentimento que dominam as noites horrivelmente inquietas do desespero. Quando se atribuem conceitos puritanos como o de sucesso e de fracasso ao tremendo ato final do suicídio, pressupõe-se que os que fracassam na tentativa de se matar são não só fracos, mas incompetentes, incapazes de acertar até mesmo na questão da própria morte. O suicídio é, porém, quase sempre um ato irracional e raramente se faz acompanhar do tipo de intelecto rigoroso que está presente nos nossos melhores dias. É também frequente que ele seja impulsivo e não necessariamente executado da forma originalmente planejada. Eu, por exemplo, achei que havia coberto todas as contingências. Não aguentava mais o sofrimento, não tolerava mais a pessoa exausta e cansativa que eu me havia tornado, e sentia que não podia continuar a ser responsável pela perturbação que estava impondo aos meus amigos e à minha família. Num vínculo irracional criado na minha cabeça, eu achava que, como o piloto que eu havia visto se matar para salvar as vidas de outros, eu estava agindo da única forma justa para com as pessoas de quem eu gostava. Era também a única decisão sensata a tomar para meu próprio bem. Qualquer um sacrificaria um animal por um sofrimento muito menor. A certa altura comprei um revólver, mas numa onda transitória de racionalidade, contei o fato ao meu psiquiatra. Relutante, livrei-me da arma. Depois, durante muitos meses, costumava ir até o 8º andar do poço das escadas do hospital da UCLA e, repetidamente, mal resistia ao impulso de me jogar do parapeito. A depressão suicida não costuma ser um tipo de estado cheio de ponderação, voltado para o outro ou com consideração pelo outro, mas de algum modo a ideia de que minha família teria de identificar meu corpo caído e fraturado acabou por tornar esse método inaceitável. Por isso, optei por uma solução que me pareceu poética na sua circularidade. O lítio, embora em última análise me salvasse a vida, naquela ocasião específica estava me trazendo dor e tristeza infinitas. Por esse motivo, resolvi tomar uma dose cavalar. Com o objetivo de impedir que o lítio fosse vomitado de volta, eu fora a um setor de emergência e conseguira uma receita para um medicamento antiemético. Esperei, então, por uma brecha na vigilância informal que meus amigos e família, em conjunto com meu psiquiatra, haviam estabelecido. Isso feito, tirei o telefone do quarto para não atendê-lo inadvertidamente. Eu não podia simplesmente tirá-lo do gancho porque isso alertaria meus guardiães. E, depois de uma briga terrível, num estado de muita agitação e violência, tomei punhados e mais punhados de comprimidos. Enrodilhei-me então na cama e esperei para morrer. Eu não havia previsto que o cérebro drogado age de modo diferente do cérebro alerta. Quando o telefone tocou, eu devo ter pensado instintivamente em atender. Por isso, fui engatinhando, meio entorpecida, até o telefone na sala de estar. Minha voz arrastada alertou meu irmão, que estava ligando de Paris para saber como eu estava indo. Ele imediatamente telefonou para meu psiquiatra. Não foi uma forma agradável de não cometer suicídio. O lítio é usado para ensinar coiotes a parar de matar carneiros. Com frequência, uma única experiência com a carcaça de um carneiro tratado com lítio deixa o coiote passando tão mal que ele prefere se refrear. Embora eu tivesse tomado um medicamento para me impedir de vomitar o lítio, eu ainda acabei mais enjoada do que um coiote.
pior do que um cachorro, pior do que eu jamais poderia desejar que alguém se sentisse. Estive também entrando e saindo do coma durante alguns dias, o que, considerando-se as circunstâncias, talvez não tenha feito muita diferença. Por muito tempo, tanto antes quanto depois de ter tentado me matar, estive sob os cuidados de um amigo meu, alguém que redefiniu para mim a noção de amizade. Ele era psiquiatra, além de homem carinhoso, extravagante e espirituoso, cuja cabeça era como um sótão bagunçado. Ele se interessava por uma variedade de coisas absurdas, nas quais eu me incluía, e escrevia artigos fascinantes sobre tópicos como as psicoses induzidas pela noz moscada e os hábitos pessoais de Sherlock Holmes. Era de uma lealdade extrema e passou noite após noite comigo, suportando de algum modo minhas crises coléricas. Foi generoso tanto com seu dinheiro quanto com seu tempo e acreditava com teimosia que eu conseguiria sair da depressão e voltaria a progredir. Às vezes, depois de eu lhe dizer que simplesmente precisava ficar sozinha, ele me ligava mais tarde, à 1 ou às 2 da manhã, para ver como eu estava. Pela minha voz, ele conhecia meu estado e, apesar de eu implorar para que me deixasse em paz, ele insistia em vir à minha casa. Com frequência, era com a desculpa de que não conseguia dormir. Você não se recusaria a fazer companhia a um amigo, não é? Sabendo muito bem que ele estava só querendo verificar como eu estava, eu respondia que sim. Pode acreditar em mim, eu posso me recusar. Deixe-me em paz, estou de péssimo humor. Ele ligava de novo daí a alguns minutos implorando. Estou mesmo precisando de companhia. Podemos ir a algum lugar, tomar sorvete. E assim nos encontrávamos há alguma hora inacreditável. Eu sentia uma gratidão secreta e inexprimível, e ele de algum modo burilava a situação para que eu não tivesse a impressão de ser um peso enorme demais para ele. Foi um raro dom de amizade. Por acaso, ele também trabalhava como médico no setor de emergência nos finais de semana. Depois da minha tentativa de suicídio, ele e meu psiquiatra elaboraram um plano para meu atendimento e supervisão médica. Meu amigo me mantinha sob constante vigilância, tirava meu sangue para examinar os níveis de lítio e de eletrólitos e fazia com que eu caminhasse repetidamente para me tirar do meu estado drogado, como alguém que força um tubarão doente a se movimentar no seu tanque para manter a água circulando por suas guelras. Ele foi a única pessoa que conheci que conseguia fazer com que eu risse durante meus momentos de verdadeira morbidez. Como meu marido, de quem eu estava separada legalmente, mas com quem ainda mantinha contato frequente, ele exercia sobre mim um efeito tranquilizador, calmante, quando eu estava extremamente irritadiça, perturbada ou resolvida a perturbar. Ele cuidou de mim durante os dias mais terríveis da minha vida, e é a ele, lado a lado com o meu psiquiatra e minha família, que eu mais devo minha vida. O que devo ao meu psiquiatra não é passível de descrição. Lembro-me de me sentar no seu consultório centenas de vezes durante aqueles meses sinistros, pensando a cada vez no que ele poderia me dizer que faria com que eu me sentisse melhor ou com que eu me mantivesse viva. Bem, nunca houve nada que ele pudesse dizer. Isso é que é engraçado. Foram todas as expressões idiotas, desesperadamente otimistas, condescendentes que ele não disse que me mantiveram viva. Toda a compaixão e carinho que eu sentia nele e que não poderiam ter sido postos em palavras. Toda a inteligência, competência e tempo que ele dedicou ao meu atendimento. E sua fé inabalável em que a minha vida valia a pena ser vivida. Ele era terrivelmente franco, o que era de enorme importância, e se dispunha a admitir os limites da sua compreensão e dos tratamentos, bem como reconhecer quando estava errado. O que é mais difícil de expressar, mas que, sob muitos aspectos, é a essência de tudo. Ele me ensinou que a estrada de volta do suicídio para a vida é fria e cada vez fica mais fria, mas que, com um esforço inflexível, com a graça de Deus e uma inevitável mudança no tempo,
eu conseguiria percorrê-la. Também minha mãe foi maravilhosa. Ela preparou inúmeras refeições para mim durante minhas longas crises de depressão, ajudou na lavagem de roupas e colaborou para pagar minhas despesas médicas. Ela suportou minha irritabilidade e minhas fossas entediantemente áridas. Ela me levava ao médico, a farmácias e a fazer compras. Como uma delicada mãe gata que apanha um filhote perdido pela nuca, ela mantinha seus olhos maravilhosa, mente maternais abertos e, se eu me debatia longe demais, ela me trazia de volta a uma faixa geográfica e emocional de segurança, alimento e proteção. Sua força formidável foi aos poucos se insinuando na minha medula depauperada. Essa força, associada à medicação para o cérebro e à extraordinária psicoterapia para a mente, fez com que eu superasse um dia impossivelmente difícil após o outro. Sem ela, eu jamais poderia ter sobrevivido. Houve épocas em que eu lutava para organizar uma aula e, sem a menor ideia se aquilo fazia sentido ou não, eu a proferia em meio ao tumulto e tremenda confusão que se fazia passar por minha mente. Muitas vezes, a única coisa que me dava forças era a crença, instilada por minha mãe anos antes, em que a vontade, a garra e a responsabilidade são, em última análise, o que nos torna supremamente humanos na nossa existência. A cada tempestade terrível que vinha na minha direção, minha mãe, com seu amor e seu firme sentido de valores, me fornecia ventos poderosos e constantes para enfrentá-la. As complexidades daquilo que nos cabe na vida são vastas e fora do alcance da nossa compreensão. Era como se meu pai me houvesse dado, por temperamento, um cavalo insuportavelmente selvagem, indomado e sinistro. Era um cavalo sem nome e sem nenhuma experiência de um freio entre os dentes. Minha mãe ensinou-me a amansá-lo, deu-me a disciplina e o amor para domá-lo, e, como Alexandre soube com tanta intuição lidar com Bucéfalo, ela entendia e me ensinou que o melhor meio de se lidar com o animal consistia em virá-lo na direção do sol. Tanto minhas manias quanto minhas depressões tinham seus lados violentos. A violência, especialmente quando se é mulher, não é algo de que se fale sem constrangimento. Ficar loucamente descontrolada, agressiva em termos físicos, dando berros insanos a plenos pulmões, correndo freneticamente sem nenhum objetivo ou limite, ou tentando impulsivamente se jogar de automóveis, é assustador para os outros e indescritivelmente apavorante para a própria pessoa. Em fúrias maníacas e cegas, fiz tudo isso, numa ocasião ou outra, ou algumas delas repetidamente. Mantenho a consciência penetrante e dolorosa de como é difícil controlar ou compreender esses comportamentos, para não falar em explicá-los para os outros. Em meus ataques psicóticos, semelhantes a transes, minhas manias tétricas, agitadas, destruí coisas que apreciava, levei aos últimos limites pessoas que amo e sobrevivi para considerar que nunca poderia me recuperar da vergonha. Já fui contida fisicamente pela força bruta, terrível. Já me chutaram e jogaram ao chão. Já me deitaram de bruços com as mãos presas nas costas e já recebi fortes doses de medicação contra minha vontade. Não sei como me recuperei de ter agido da forma que tornou necessários procedimentos desse tipo, exatamente como não sei como e por que meus relacionamentos com amigos e namorados sobreviveram ao atrito destrutivo de uma energia tão atroz, feroz e prejudicial. As consequências de uma violência dessa natureza, como as consequências de uma tentativa de suicídio, atingem profundamente todos os envolvidos e, como no caso da tentativa de suicídio, conviver com a consciência de que se foi violento obriga a uma difícil reconciliação de noções totalmente divergentes que a pessoa tem de si mesma. Depois da minha tentativa de suicídio, precisei reconciliar minha imagem de mim mesma como uma garota que havia sido cheia de entusiasmo, grandes esperanças, altas expectativas, enorme energia, sonhos e amor pela vida,
com a imagem de uma mulher lúgubre, complicada, dolorida, que desejava desesperadamente apenas a morte e que tomou uma dose letal de lítio para realizar esse desejo. Depois de cada um dos meus episódios psicóticos violentos, eu tinha de tentar reconciliar minha noção de mim mesma como uma pessoa altamente disciplinada e de fala razoavelmente mansa, que geralmente era sensível aos sentimentos e ao estado de espírito dos outros, com a de uma mulher furiosa, totalmente louca e desbocada que não tinha acesso a nenhum controle ou razão. Essas discrepâncias entre o que se foi criado para acreditar ser o comportamento correto para com os outros, e o que de fato acontece durante essas terríveis manias sinistras ou estados mistos, são absolutas e perturbadoras de um modo indescritível, especialmente, creio eu, para uma mulher criada num universo altamente tradicional e conservador. Elas parecem extremamente distanciadas da elegância e delicadeza da minha mãe, e ainda mais das tranquilas épocas dos cotilhões, dos tafetás e sedas, além das luvas elegantes que iam até o cotovelo e tinham botões de pérola no pulso, quando ninguém tinha outras preocupações a não ser certificar-se de que as costuras das meias estavam retas antes de entrar para o jantar de domingo à noite no Clube dos Oficiais. Durante os anos mais importantes e formadores da minha vida, fui criada num mundo puritano, ensinada a ter consideração com os outros, a ser circunspecta e contida nos meus atos. A família inteira ia à igreja todos os domingos, e todas as minhas respostas a adultos terminavam com senhora ou senhor. A independência estimulada pelos meus pais havia sido de uma natureza intelectual, não de perturbação social. E então, de repente, tornei-me irracional e destrutiva de uma forma imprevisível e incontrolável. Não se tratava de nada que pudesse ser controlado pelo protocolo ou pela etiqueta. Visivelmente, Deus não estava em parte alguma. O cotilhão naval, o serviço voluntário no hospital e o livro de etiqueta à mesa para adolescentes não podiam ser, nem jamais haviam pretendido ser, uma preparação para a loucura ou antagonistas à sua altura. A violência e a raiva incontrolável ficam terrível e irreconciliavelmente afastadas de um universo civilizado e previsível. Desde minhas lembranças mais remotas, eu sentia uma tendência na direção de sentimentos fortes e exuberantes, de amar e viver com o que Delmore Schwartz chamou de garganta da exaltação. A irritabilidade, porém, sempre estava do outro lado da exaltação. Essas disposições impetuosas, pelo menos de início, não eram de todo más. Além de emprestar uma certa turbulência romântica à minha vida pessoal, ao longo dos anos elas haviam acrescentado muito de positivo à minha vida profissional. Sem dúvida, elas haviam dado a fagulha inicial e levado adiante grande parte dos meus escritos, da minha pesquisa e do trabalho de conscientização do público. Elas me haviam impulsionado a procurar deixar minha marca. Elas me deixavam impaciente com a vida como era e ansiosa por mais. No entanto, sempre havia um constrangimento prolongado quando a impaciência, o ardor ou a inquietação transbordavam como um excesso de raiva. Não parecia combinar com o tipo de mulher delicada e bem-educada que eu havia sido criada para admirar e que de fato continuo a admirar. De algum modo, a depressão está muito mais em consonância com as ideias da sociedade sobre o que é ser mulher. Passiva, sensível, inútil, desamparada, abatida, dependente, confusa, bastante cansativa e com aspirações limitadas. Os estados maníacos, por outro lado, parecem estar mais no campo dos homens, irrequietos, fogosos, agressivos, instáveis, enérgicos, que se dispõem a assumir riscos, grandiosos, visionários e impacientes com o status quo. Em circunstâncias semelhantes, a raiva ou a irritabilidade nos homens é mais tolerada e compreensível. Concede-se a quem lidera ou empreende grandes viagens uma latitude maior
para ser temperamental. Os jornalistas e outros escritores, de modo bastante compreensível, costumaram concentrar a atenção nas mulheres e na depressão, em vez de nas mulheres e na mania. Não é de surpreender, a depressão é 2 vezes mais comum nas mulheres. No entanto, a doença maníaco-depressiva ocorre com igual frequência nas mulheres e nos homens, e por ser uma enfermidade relativamente comum, a mania acaba afetando um grande número de mulheres. Elas, por sua vez, costumam receber diagnósticos equivocados, tratamento psiquiátrico falho, se é que recebem algum, e correm um risco muito maior de suicídio, alcoolismo, abuso de drogas e violência. Contudo, como os homens que sofrem da doença maníaco-depressiva, elas também costumam contribuir com muita energia, animação, entusiasmo e imaginação para as pessoas e o mundo ao seu redor. O transtorno maníaco-depressivo é uma doença que tanto mata quanto dá a vida. O fogo, por sua natureza, tanto cria quanto destrói. A força que pelo rastilho verde gera a flor, escreveu Dylan Thomas. Impele minha inocência, o que faz murchar as raízes das árvores é meu destruidor. A mania é uma estranha força propulsora, uma destruidora, um fogo no sangue. Felizmente, ter fogo no sangue não deixa de ter suas vantagens no universo da medicina acadêmica, especialmente quando se procura a efetivação.